Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, primeiro assunto, os depoimentos de hoje, né, interrogatórios de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e depois de Alexandre Ramagem, aquele que o Supremo, metendo-se no Executivo, numa questão privada do Executivo, do presidente da República, de nomear o diretor da Polícia Federal, impediu que ele nomeasse. E ele obedeceu. Interessante que estavam discutindo isso lá no interrogatório com o Mauro Cid, sobre se Bolsonaro saiu ou não das 4 linhas, e até agora ninguém comprovou isso. Mauro Cid falou lá que o Felipe Martins levou uma minuta, né, que o pessoal chama de minuta de golpe, mas é minuta de enquadramento na Constituição de uma solução para aquilo que pudesse acreditar que fora uma edição fraudada. Bolsonaro, segundo Mauro Cid, Bolsonaro cortou coisas ali, fez uma limpa, tirou prisões que estavam previstas, só deixou a de Moraes, segundo Mauro Cid, mas não assinou nada. Ou seja, e a proposta era de coisas previstas na Constituição, estado de sítio, estado de emergência, coisas assim, que são submetidas ao Congresso Nacional, né? Bom, e depois ele falou lá de um dinheiro que recebeu, que era para entregar para um Kid Preto e tal. Alexandre Ramagem está depondo nesse momento que eu estou conversando com vocês, não dá para avaliar. Quem conduziu o interrogatório foi o ministro relator Alexandre de Moraes. Aí eu vi que um deputado da Comunidade Europeia, da Polônia, acho que o nome, eu anotei o nome aqui, Dominik Tarczyn, promete fazer uma representação no Parlamento Europeu também contra Alexandre de Moraes, para criar uma outra frente, né? Estados Unidos e também Comunidade Europeia, são 27 países. Bom, eu tenho dito aqui, né, que já está decidido que tudo isso é para tirar Bolsonaro da disputa presidencial do ano que vem. E aí coincide que eu estive, o PL Mulher, a dona Michele, quando esteve aqui nesse estúdio, me pediu para fazer um artigo sobre democracia e as liberdades para um livro que ela iria lançar, e eu fiz. O livro foi lançado agora há pouco, num imenso centro internacional de convenções em Brasília. Havia 1.340 mulheres, né, presidentes do PL Mulher, locais, vereadoras, prefeitas, né, do país inteiro. E eu fui lá, recebi o livro autografado pela dona Michele e falei sobre as liberdades, principalmente, e a Constituição, e a situação difícil do Brasil. E todas elas, na saída, né, as mulheres vieram falar comigo, e todas elas achando que a chapa ideal seria Tarcísio e Michele. Tarcísio presidente e Michele vice. Estou revelando isso aqui porque, afinal, né, seria uma das consequências de impedir Bolsonaro, que já está impedido, aliás, pela Justiça Eleitoral, já está inelegível, né? Está lá discutindo mais isso. Bom, uma outra questão, né? Vejam só, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, só falta um voto, mas já está decidido, condenar a presidente da Associação Brasileira de Imprensa, né, e mais um outro repórter, que fizeram uma reportagem em 2000 e 2013 sobre a venda por 7 milhões e pouco de uma universidade da família do ministro Gilmar Mendes. E que essa reportagem conteria insinuações e ironias. E foram condenados a 150 mil
de indenização por danos morais a Gilmar Mendes, Tabata Viapian e Octávio Costa. Eu estou registrando isso porque eu não vi nenhuma vez a Associação Brasileira de Imprensa protestar contra a liberdade de expressão. Toda vez que um jornalista era bloqueado, tinha o passaporte apreendido, era multado, enfim. E agora aconteceu o óbvio, como já aconteceu lá em Porto Alegre com a reportagem da Zero Hora. O pessoal que se omitiu, que fez o silêncio. Olha, nesse livro da LVM, com ensaios de George Orwell, cujo prefácio eu mandei hoje para a editora, eu mostro uma afirmação de George Orwell, lá nos anos 40, que censura é aquilo que a opinião pública permite. Haverá censura se a opinião pública permitir. E não haverá censura se a opinião pública manifestar que não quer, ainda que haja lei censurando. Agora eu registro isso porque eu estou usando, inclusive, vou usar para o meu artigo dessa semana, os 2 editoriais contundentes da Folha de São Paulo e do Estadão, apoiando, aplaudindo, muito mais do que eu, né, que eu demonstrei meu entusiasmo pelo voto de André Mendonça. Entusiasmo não é coisa própria de jornalismo, né? O jornalista não tem que ser entusiasmado, tem que ser isento, neutro, né? Não tem que se manifestar como torcida. Mas eu fiquei entusiasmado com o voto de André Mendonça. E vejo que, depois de eu ter falado aqui para vocês, 2 dias depois aparece em editoriais da Folha e do Estadão. Eu já me referi a isso aqui. Bom, uma outra questão. Carla Zambelli. Foi tudo rápido, transitou em julgado, saiu pedido de prisão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, acha que não vale nem a pena votar. O Supremo já decidiu, cassou o mandato dela e pronto. É aquilo que está no voto de André Mendonça. É o avanço. E está apoiado pelos jornais Folha de São Paulo e Estadão, avanço do Supremo sobre o Legislativo, né? O Supremo já cassou mais de um deputado, né? E o Senado não caça ninguém. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.